Muito boa tarde a todas e a todos. Em primeiro lugar, cumprimentar o Sr. Vice-Presidente e os Srs. Vereadores aqui presentes, também os trabalhadores do município que dão suporte à nossa reunião e o público presente aqui no Salão Nobre da Câmara Municipal e quem nos acompanha também a partir de casa. Vamos dar início então à nossa reunião ordinária. Pergunto se receberam toda a documentação de forma conveniente. Sim. Vamos fazer e seguir um procedimento que tem vindo a ser habitual, havendo público presente na sala, para que de alguma forma não estejamos a condicionar a agenda e a vida das pessoas, permitindo que coloquem as questões que entenderem à Câmara Municipal, no caso a mim, que se conseguir responderei de imediato. E, portanto, pedia só que se identificassem antes da intervenção, para ficar registado depois na nossa ata, está bem? Boa tarde, senhor. Está, é só o microfonezinho. Por quem nos acompanha a partir de casa, posso ouvir também a questão de alguma forma e acompanhar. Boa tarde, Sr. Presidente Luís Dias e Srs. Vereadores. Viemos agora a primeira vez aqui ao Salão Nobre da Câmara. Já tentámos algumas vezes entrar em contato com os senhores através das sessões que vimos no Facebook, por vezes atrasadas, porque quando vejo já passou, mas tenho lá deixado os meus comentários. Não tenho visto a reação da vossa parte até à data e então decidimos hoje vir perguntar quando era a reunião. Já tinha um dossiê preparado para trazer, mas como deparámos que a reunião era hoje às 15 horas, não houve possibilidade de trazer esse dossiê para entregar, que é uns quantos pontos que nós vimos daqui reclamar por direito, porque... Pedia só que se identificasse com o primeiro e último nome. Eu ia fazer já de seguida. O meu nome é Paulo Carvalho, a minha mulher Cristina Carvalho, somos moradores ali na zona onde começa o Alentejo, precisamente, na estrada do Limite Distrito e da Fazenda das Pissarras. Aí está o que é. Temos estado há 60 anos ali desprezados, é como se não fizéssemos parte do Conselho de Vendas Novas. E então vimos aqui hoje para dizer o que é que está a faltar ali na zona, porque a cidade de Vendas Novas está linda, está tudo arranjado, está tudo iluminado, todas as condições, muitos melhoramentos a todos os níveis. Tenho que dar os parabéns por isso. A Landeira também, está tudo em ordem, e agora já tem mais uma estrada arranjada, por aí fora, não na totalidade, mas pronto, já uma boa parte. E nós continuamos sempre esquecidos. Não fazem absolutamente nada. Em 60 anos de Conselho e em 59 da minha idade, nada tem sido feito ali. Foi para lá a eletricidade, porque quando eu era jovem, tinha pai 4 ou 5 anos de idade, vinha aqui com a minha mãe, e no tempo do outro regime, e meteram-nos a eletricidade. Assim como a água. Depois, mais tarde, viemos aqui e pedimos os contentores para pôr o lixo, para não se andar a fazer as queimadas, já naquele tempo que ainda não se falava no clima. Nós viemos aqui e puseram lá 2 contentores para pôr o lixo. Infelizmente, realmente os contentores foi uma boa situação, mas foi mal porque os contentores foram colocados precisamente à frente do terreno de quem os pediu e naquela altura era para servir 3 ou 4 pessoas, ou 5 famílias, queria dizer, 4 ou 5 famílias que são residentes ali. Mas as coisas evoluíram e a coisa agora já não é da mesma maneira, já não se percebe da mesma maneira. Antigamente aquilo era uma estrada rural e hoje ainda continua a ser, só que os tempos passaram 60 anos e já são de outra maneira e as estradas rurais já são de outra maneira também. O que é que acontece? Antigamente tínhamos aquela estrada estreita e passavam ali os tratores devagarinho, não é? Porque os tratores andam todos a 10 à hora ou a 15 à hora, 2 ou 3 carros e carroças. E então não levantavam pó nenhum, era tudo tranquilo. E no inverno enchia de água e a gente passava por dentro da ribeira e estava tudo bem. Mas agora a vida já é de outra maneira e inclusive passa ali todo o tipo de viaturas. É os autocarros da Câmara, é os autocarros das creches, é caminhões, muito caminhão e 2 ou 3 carros por família. E então, outras pessoas que vêm de fora, que se deslocam, aproveitam aquela estrada, porque quem vai para a Landeira não vai às Pissarras para ir para a Landeira, não é? Vai por aquela estrada e depois apanha o caminho mais à frente, onde havia uma placa em cimento, já mais velha que eu, onde dizia Fazendas das Pissarras. Retiraram essa placa de cimento e agora não existe placa nenhuma a identificar o nosso local. E o que é que acontece? Meteram também uma placa nova, bem-vindos às Pissarras e ao Alentejo. É verdade, ali ninguém é bem-vindo numa estrada daquelas. Porque quem vai para ali tem o carro todo empoeirado, todo desaparafusado. Bem, é inacreditável em 2022 andarmos a transitar por uma estrada que, na verdade, a gente não pede uma autoestrada, mas uma estrada rural para servir a população que vive ali. Porque a gente não vai abalar jamais dali. O meu pai já tem 80 anos, já foi para o asilo,
para o outro lado do outro concelho porque não conseguiu arranjar aqui. E a gente está ali numa situação de desprezados e a ver o que é que se passa aqui no concelho, a evoluir a todos os níveis, e a gente estamos esquecidos, não evoluímos absolutamente nada, pelo contrário. Precisamos ir à inspeção, temos que ir rever o carro, montes de situações que se podiam evitar, e as pessoas que estão ali são pessoas de poucas posses. E então, o que é que a gente vem aqui pedir? Os senhores, o Sr. Presidente, principalmente, que é quem dirige a Câmara, fizessem ali uma estrada rural asfaltada. Não precisa ser de 2 faixas. Façam uma estrada numa faixa só e com umas fugas para as pessoas se tiverem que cruzar, por uma vez passam ali. Até o caminhão da Bifana aqui de Vendas Novas já ouvi lá a passar. E então, uma vez que transita ali autocarros, carros pesados, merecemos o mais rápido possível que a estrada seja asfaltada e resolvam o nosso problema, porque de resto, a gente vive ali bem, e estamos saudáveis, e somos os primeiros do Alentejo. Agora, os primeiros do Alentejo, Sr. Presidente, por amor de Deus, ninguém merece viver assim. Eu tenho aqui umas fotografias que agora tirei ali ao carro, e a gente até tem vergonha de vir a Vendas Novas. Porque vamos vestir uma farpela limpa para vir à festa, ou para vir ao teatro, ou para vir e vimos aqui, ao sair do carro, já chegamos cheios de manchas do pó que se mete pelas portas, e em casa a mesma coisa, porque aquilo, ao passarem ali à velocidade que passam, pessoas que nem são moradoras ali, mas não interessa, as estradas são para toda a gente passar, como é óbvio. Agora, passam ali a uma velocidade alta, levantam um poeirão que espalha-se com o vento por aquelas fazendas todas, ficam as casas todas empoeiradas, ficam os carros todos empoeirados. Quer dizer, a gente somos os empoeirados. Não sei se já viram os meus comentários. Os empoeirados. Então devia ver, Sr. Presidente. Porque quando eu escrevo no Facebook, por alguma razão, estão a pôr isto no Facebook, que é para a população saber o que é que se passa aqui. Eu já escrevi uma série de... Até me sinto envergonhado de escrever no Facebook para os senhores e eu não dar nem um comentário nem uma resposta. E isso é que é grave. Afinal, Vendas Novas é só Vendas Novas ou é também a freguesia da Landeira e os que moram à volta? Um concelho com 2 freguesias não se admite ter-me a viver naquela situação ali. Isso é vergonhoso. Eu tenho vergonha de convidar alguém para vir ali. Porque eu agora tenho uma caravana, já tenho uma caravana há 20 anos, mas não estava aqui. Trouxe-a para aqui. Quando cheguei a casa, fiz 2.000 km com a caravana. Quando cheguei ali, estava a caravana com os plásticos todos caídos no chão. Os parafusos partem os plásticos e caem, porque aquela turbização desmancha os carros de toda a gente. Quem tem pick-ups, tudo bem, mas eu não tenho pick-ups. Mas as pick-ups também sofrem com isso, têm uma manutenção mais elevada, não é? Aquilo não é uma estrada que é de todo o terreno, abandonada ali, não é? Se não disse nada, por acaso, eu estava a dizer que o Sr. Presidente não reagia, mas já reagiu 2 vezes. Uma vez já reagiu, que eu assim que comentei, mandou logo lá os capazes, aquela firma, que também há uma firma ali, atenção. Os senhores são, desculpem interromper, são familiares da minha sogra? São os capazes têm uma firma e o senhor, no dia seguinte, estavam logo de manhã, eu acordei com um trator a trabalhar, eu fui a ver, era ele a alisar a estrada. Dinheiro mal emprego, Sr. Presidente. Não deite dinheiro à rua, porque eu já estou farto de ouvir o Sr. Presidente dizer que a Câmara tem dificuldade e o orçamento não chega para aqui nem para ali e depois manda lá aquele trator e fazer nada. Teve que lhe pagar, com certeza. Muito obrigado, Sr. Paulo. Eu penso que já foi perceptível a questão que queria colocar, portanto agradeço a intervenção. Presidente, tinha só mais uma coisa a salientar, que é rapidinho. Então, é a questão da iluminação, é a EDP agora há 2 Sim, já disse no início, tomei nota. Tomei nota. Porque a gente está ali, está a ver toda a gente iluminada, só nós é que estamos às escuras. A minha mãe tem 80 anos, o meu pai também, eu e mais uns tios, já faleceram, não chegaram a ser iluminados. Por favor, eu já estou com 60 anos, por favor, a ver se nos ilumina. Sim, senhor. Muito obrigado, Sr. Paulo. Antes de mais, portanto, agradecer a intervenção, dizer que portanto, tivemos precisamente no dia 18, portanto, nas Pissarras, em entendimento com a população, no âmbito do roteiro Mais Cidadania, portanto, para recolher contributos para o orçamento. Portanto, por acaso não estavam, mas nós estivemos lá e eu vou às primeiras quintas-feiras de cada mês, desculpem, às terceiras quintas-feiras de cada mês faço atendimento da presença aberta nas Pissarras e, portanto, não teria sido necessário virem de propósito a Vendas Novas para colocar a questão, porque tem estes programas de proximidade que também me permitem estar mais próximo das pessoas e, de alguma forma, o registro que me trazem aqui não é novo, não é nada de novo e os canais de comunicação com a Câmara não é o Facebook, portanto, obviamente, o Facebook serve para disseminar e difundir a informação
e as reuniões de Câmara, não para atendimento às pessoas, não usamos esse canal. Portanto, temos a presidência aberta à terceira quinta-feira do mês às 9 da manhã no posto médico das Pissarras. Fazemos estes roteiros precisamente por causa do orçamento que estamos a preparar e tenho eu e o Sr. Vice-Presidente temos o atendimento que nós temos pelos executivos e que podemos resolver alguma coisa. Temos os nossos horários de atendimento também ao município. Em relação às questões que colocam, e portanto muito rapidamente, a iluminação pública foi alvo de uma nova linha recentemente, quando fizeram a execução da média tensão. Nós tínhamos pedido já a EDP logo ao início, portanto, não sei se 2015, 16, foi pedido logo, portanto, porque não havia linha de iluminação pública. Penso que neste momento está concluída a colocação do cabo que vai permitir a colocação e, portanto, nós temos pedido já à EDP a questão da colocação das luminárias, portanto, para a iluminação pública e aguardamos que, de alguma forma, nos seja dada a resposta com o orçamento para fazer a instalação da iluminação pública. A questão das estradas é mais complicada, portanto, isto de forma clara, podia estar aqui a dizer-vos que, claro que sim, que íamos alcatroar, ou como se costuma dizer, ou pavimentar a rua, mas não é isso que vou dizer. Portanto, de alguma forma, e pautando-me por aquilo que tem sido sempre a minha conduta, que é o mais sério possível. Eu faltam-me 3 anos de mandato e, portanto, não está no plano de prioridades, claramente, pavimentar aquela estrada, porque é um caminho rural, numa zona rural fora do perímetro urbano e, de alguma forma, não está no nosso plano, de forma clara e o mais sério possível, não está no plano da Câmara Municipal pavimentar as estradas Pissarras. Está no nosso plano fazer aquilo que habitualmente fazemos, que são as 2 manutenções preventivas por ano, com a colocação de tuvenã e a passagem da máquina. Aliás, já começámos nas Pissarras a fazer essa manutenção e havemos de chegar às fazendas das Pissarras. E, portanto, em relação à iluminação pública, acho que tem solução. Portanto, e apesar de há 60 anos não é definitivo e acho que é possível ter, e é um serviço que eu acho que até por questões de segurança deve ter, e portanto estamos a trabalhar com a EDP nesse sentido, com a E-Redes, portanto agora chama-se E-Redes a empresa. Por outro lado, a questão do caminho, eu não assumo esse compromisso, nunca assumi por este motivo, porque as prioridades que nós temos em termos de pavimentações no nosso concelho não chegam aos caminhos rurais. Portanto, o nosso orçamento não chega para remendar, portanto, ou repavimentar todas as estradas em perímetro urbano e ainda mais as dos caminhos rurais, e eu penso que de alguma forma compreendam, portanto, esta circunstância, porque de facto não vai dar para alcatroar a Rua das Fazendas Pissarras, por isso é que eu nunca assumi esse compromisso, porque depois também sabia que ia falhar. E, portanto, de forma séria e rigorosa, não está nas nossas prioridades a pavimentação, está a melhoria. E, portanto, a melhoria, isso vamos fazer. Já começámos a intervencionar as estradas de terra batida nas Pissarras e vamos continuar e vamos melhorar. Isso tem toda a razão. E agora, quando chovem umas pinguinhas, ainda abre mais, ainda fica pior. E nós sabemos isso e, portanto, daí que, normalmente no outono, outubro, novembro, é a altura em que fazemos esses trabalhos. E iluminação. Vamos trabalhar para que seja possível colocar, eu penso que são 8 postes que estão neste momento ao longo das fazendas e pelo menos nesses tentarmos pôr. Está bem? Mas agradeço de qualquer das formas a vossa participação. Ficam... Claro. Sr. Paulo, eu peço que não entremos em diálogo porque no registro da reunião... Pronto. Eu podia... Sr. Paulo... Não, eu não vou... Sr. Paulo, eu peço-lhe que não entre... Sr. Paulo, peço-lhe que não entre em diálogo com a Câmara, estamos numa sessão... Somos os discriminados do Conselho. Muito obrigado. Portanto, não merecem votos da nossa parte. Sr. Paulo, muito obrigado. Vamos dar então continuidade à nossa reunião de Câmara e, portanto, entrando no período de antes da ordem do dia, tenho a informar a Câmara Municipal que no passado dia 18 de outubro estive com o Sr. Vice-Presidente em reunião do Roteiro Mais Cidadania nas Pissarras, precisamente, e na Landeira. No dia 19 de outubro, na Afeiteira, no dia 24 de outubro, nos Campos da Rainha, no dia 26 de outubro, em Vendas Novas, e dia 27 estive em Presidência Aberta nos Campos da Rainha e na Marconi, e depois no Roteiro Mais Cidadania em Mombel.
No dia 29 de outubro estive, portanto, com o Sr. Vice-Presidente na partida do Festival de Caminhadas Transalentejo, portanto, uma organização conjunta com a Entidade Regional de Turismo, no caso de Vendas Novas, apelidada Rota da Bifana, e que partiu aqui do edifício dos Passos do Concelho, num percurso que se realizou dentro da nossa área urbana e até à zona da Afeiteira, com o regresso de seguida, e na restante manhã estivemos com a Junta de Freguesia de Landeira a aplicar um inquérito, um questionário à população dos Nicolaus, começámos e ainda não acabámos, para avaliação da necessidade e priorização pelas populações da questão da criação de um investimento na área das águas residuais, precisamente, que tem sido um tema que aflorámos quando do orçamento do ano passado e que nós assumimos o compromisso de fazer a aplicação deste questionário de forma a ouvir as populações, e ainda não o terminamos, será terminado muito em breve. Dia 31 de outubro estive também com o Sr. Vice-Presidente na entrega dos cartões aos beneficiários da comparticipação de medicamentos aos idosos mais carenciados do Concelho, no caso na freguesia de Vendas Novas e também na freguesia de Landeira, e à noite estive no roteiro Mais Cidadania nos Foros dos Infantes. Hoje de manhã, e a convite do nosso núcleo da Liga dos Combatentes, estivemos numa homenagem do Dia de Finados aos nossos combatentes mortos e que estão sepultados, portanto, no talhão dos combatentes. Não tenho mais informações a dar à Câmara Municipal, passaria a palavra ao Sr. Vice-Presidente Valentino Salgado Cunha. Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar todos os presentes e os que nos assistem a partir de casa. Relativamente à agenda, tenho a informar que no dia 18 de outubro estive presente no roteiro Mais Cidadania em Pissarras e na Landeira. No dia 19, no mesmo roteiro, na Afeiteira. E no dia 20, num momento intercultural que decorreu no Jardim da Infância dos Campos da Rainha para a celebração do Diwali. De 17 a 20 de outubro procedi a visitas às escolas, a várias escolas do Concelho. Dia 24 de outubro estive presente no roteiro Mais Cidadania nos Campos da Rainha. Dia 25 de outubro no workshop de introdução à economia circular na escola secundária e da parte da tarde na startup, assim como no Fórum do Planeamento e Urbanismo. Dia 26 de outubro estive presente no roteiro Mais Cidadania em Vendas Novas. Dia 29 de outubro, sábado, no Festival de Caminhadas Transalentejo e também nos inquéritos nos Nicolaus relativamente ao saneamento. Dia 31 de outubro, na entrega dos cartões de comparticipação dos medicamentos aos mais idosos em Vendas Novas e na Landeira. E hoje de manhã, na homenagem do Dia de Finados dos nossos combatentes. Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente. Vereador Ricardo. Muito obrigado, Sr. Presidente. Começar por saudá-lo a si, o Sr. Vice-Presidente e os demais vereadores, aos trabalhadores do município que tornam possível a transmissão da reunião e que nos deram apoio na preparação dos documentos, e a quem nos acompanha a partir de casa. Nas últimas 2 semanas, apenas a registrar a participação no Fórum Planeamento e Urbanismo que se realizou no dia 25 de outubro. Muito obrigado, vereador Ricardo. Vereador Tiago. Obrigado, Sr. Presidente. Saudar os senhores vereadores, a população em casa, os trabalhadores do município e o público que já não está cá presente, mas que teve, e nada a acrescentar. Muito obrigado, Sr. Vereador. Vereador Luís. Muito obrigado, Sr. Presidente. Permita-me saudá-lo a si, aos senhores vereadores, aos trabalhadores do município e a quem nos acompanha a partir de casa. Apenas também informar que estive presente no Fórum Planeamento e Urbanismo no dia 25. Sim, senhor. Muito obrigado. Terminado tal período de agenda, pergunto se há alguma questão que queiram colocar ao Executivo em funções. Vereador Tiago e vereador Ricardo de seguida. Obrigado, Sr. Presidente. Tivemos hoje intervenções no período antes da ordem do dia, no período do público, peço desculpa, e ainda bem que as tivemos. É sempre mais bonito quando há público a participar nestas reuniões, a intervir e a trazer os seus problemas. É por causa disso, até que eu aqui estou e que a CDU aqui está, é para procurar ajudar e contribuir para a resolução daqueles que são os problemas da população da nossa terra. E em primeiro lugar tenho que valorizar uma coisa no Sr. Presidente da Câmara. É que o Sr. Presidente da Câmara é hoje uma pessoa mais séria e mais sincera do que a pessoa que eu conheci enquanto eleito do Partido Socialista na Assembleia Municipal há mais de 9 anos atrás.
E isso tem que ser valorizado, porque é importante a gente sermos sinceros com as pessoas e dizermos a verdade. É importante dizermos às pessoas aquilo que não conseguimos fazer e não criarmos falsas expectativas. Isso é muito diferente da pessoa que eu conheci e que fazia oposição à CDU, que prometia tudo ou quase tudo a qualquer custo e que criticava muitas vezes sem ser de uma forma séria. E por isso tenho que lhe dar os parabéns, porque ao fim de 9 anos, hoje aqui gostei de ver e tenho gostado de ver que me parece uma pessoa mais séria e mais responsável enquanto eleito político. Mas é preciso dizer também que estas pessoas que vivem nas fazendas das Pissarras estão há muito tempo esquecidas e com razão, e estão há muito tempo insatisfeitas e com razão. A estrada que liga a zona central da aldeia das Pissarras à aldeia vizinha, às Craveiras, e que se pretendia no final dos anos 90 ser na íntegra pavimentada, desde a Escola das Pissarras até à Rua Fernando Pessoa, que já fica no concelho do Montijo, num acordo feito entre a Câmara Municipal de Vendas Novas e a Câmara Municipal do Montijo, não foi feita a parte do Montijo, porque em 1997 a CDU perdeu as eleições no concelho do Montijo e ganhou o Partido Socialista. E a CDU, no mandato seguinte, cumpriu o seu compromisso e pavimentou a estrada, desde a Escola das Pissarras até ao cruzamento que delimita o fim do Concelho de Vendas Novas. E a Câmara Municipal do Montijo, passados estes quase 30 anos, ainda não repavimentou a sua estrada e não cumpriu o compromisso que tinha sido assumido quando era gerida pela CDU. Esta estrada, sobre a qual esta população aqui traz preocupações, não é só uma responsabilidade do nosso Concelho. Os problemas destas populações não são só uma responsabilidade do nosso Concelho. Ainda assim, a resposta foi aqui dada pelo Sr. Presidente e foi clara e foi objetiva e eu não prometeria coisas diferentes, a não ser teria prometido e não fiz ainda essa crítica e vou fazer lá agora o facto que para mim é triste, enquanto habitante naquela aldeia, da placa que dizia Fazendas das Pissarras ter sido destruída, assim como a placa que dizia Pissarras à entrada da aldeia ter sido também destruída. Vale o que vale, mas eram placas em cimento com algum valor histórico ou sentimental para a população daquela localidade. Era isto que queria dizer sobre a intervenção da população. Depois queria dizer que no ano passado, mais ou menos por esta altura, no primeiro ano deste mandato, a CDU trouxe aqui uma proposta para que a reunião de Câmara, que coincidiu com a data do aniversário da freguesia de Landeira, dia 30 de novembro, se realizasse na Landeira. Assim foi concretizada, votámos, toda a gente concretizou. Julgo que este ano não vale a pena trazer isso à votação, certamente concordaremos todos e deixo aqui essa sugestão da CDU de que a reunião mais próxima, que é no dia 29, se realize na freguesia da Landeira. E disse, obrigado. Muito obrigado, vereador Tiago. Agradecer as palavras. De facto, a nossa visão estratégica é só uma e entendo que não serve de nada estarmos a iludir de alguma forma ou criar expectativas vãs nas populações, ainda que nos revejamos naquilo que é a sua reivindicação e a sua vontade de ter mais, portanto todos nos revemos. Em relação às placas, só dizer que a das Fazendas Pissarras de facto desapareceu, foi, julgo que destruída num acidente ou com máquina agrícola e desapareceu. A das Pissarras não, portanto foi retirada agora na obra porque não corresponde à sinalização homologada, foi colocada uma placa já nova homologada, mas a ideia é requalificá-la e, tal como foi falado por acaso na reunião do roteiro Mais Cidadania, a nossa intenção é colocá-la, portanto, na rotunda à entrada, portanto, da localidade, porque tem um valor sentimental grande para as populações, é muito antiga e, de alguma forma, até relativamente simples e fácil de requalificar e colocar lá. Em relação à questão da descentralização da reunião, portanto, nós não tínhamos falado nisso ainda, mas a intenção é fazer, de facto, a reunião descentralizada pelo aniversário, não é mesmo no dia, mas é o mais próximo possível do dia 30 e, portanto, temos isso em vista. Portanto, agradecer-lhe também a sua intervenção. Passava então a palavra ao vereador Ricardo. Muito obrigado, Sr. Presidente. Aqui uma intervenção em relação à gestão dos recursos humanos do município. Têm sido frequentemente aqui debatidas as nossas reservas em relação à forma como o Executivo vem fazendo a gestão de recursos humanos, não só neste mandato, mas eu diria que vem de trás. E falámos aqui já sobre a área do urbanismo, em que anteriormente havia uma pessoa que acabou por sair e que agora está a ser substituída por 3 pessoas.
E falámos também sobre os contratos em regime de recibo verde, que vêm sendo celebrados com cada vez maior frequência, sem que se ofereça a estabilidade e a progressão na carreira que todos defendemos para os trabalhadores do município. E nesse sentido, depois de consultarmos o portal base.gov e de vermos o conjunto de contratos que vêm sendo celebrados pelo município ao longo dos últimos meses, gostava de lhe fazer aqui 4 questões muito objetivas, só para nos posicionarmos em relação às opções que vêm sendo tomadas pelo Executivo. A primeira questão é se os valores que estão a ser contratados têm o valor mensal alinhado com aquilo que estas pessoas ofeririam se fossem contratadas pelo município, ou seja, se estivessem na carreira dentro do mapa pessoal do município. A segunda questão é se está a ser ponderada ou não a existência de discrepâncias entre os valores que estão a ser pagos em recibos verdes em relação àquilo que essas pessoas ofeririam se estivessem ao serviço do município no mapa de pessoal. Quer dizer, com isto, existem tipologias de carreira na função pública e é importante que haja um alinhamento entre estas pessoas que têm o mesmo tipo de função no mapa do pessoal. Ganhariam um X, se forem para recibos verdes, não faz sentido que tenham um rendimento diferente por estar a recibos verdes, uma em relação à outra. Uma segunda questão, uma terceira questão mais objetiva, e que tem a ver com a contratação do recibo verde para o serviço social. E aqui a questão que colocamos é o porquê de não ter sido lançado um concurso público para recrutamento para o serviço social, quando existe no mapa de pessoal aberto um lugar para este efeito, a menos que haja aqui alguma falha nesta área. E aqui perguntar-lhe também qual foi o critério de seleção, como é que se abriu participação, como é que está a ser gerida esta questão. E, por fim, questionar também se, neste momento, para além dos recibos verdes, se está a ser ponderada ou já executada a contratação de empresas para fornecer mão de obra para trabalho técnico ao serviço do município. São estas 4 questões que gostaria de lhe colocar. Bem, muito obrigado, vereador Ricardo. Eu responderei às questões transversais aos recursos humanos, que é pelo que detenho, portanto, nas minhas funções de gestão, e passaria a questão específica do Serviço Social depois para o Sr. Vice-Presidente, que tem a área. Bem, em relação à questão das contratações, portanto, da prestação de serviços, dizer previamente, já e com uma nota que penso tem vindo a ser clara, que sempre que falamos de recursos humanos, é que temos abertos concursos para, de alguma forma, regularizar de uma vez por todas um conjunto de circunstâncias que estão nessa circunstância de recibo verde. E, portanto, de forma clara, as prestações de serviços, em alguns casos, são temporárias até à, portanto, munição do mapa pessoal da Câmara Municipal, dos recursos necessários à execução das competências e, portanto, não podemos ficar desguarnecidos enquanto não acontece a colocação e não termina o concurso e, portanto, temos prestações de serviços na medida exata daquilo que é necessário até à colocação no mapa pessoal da Câmara Municipal dos técnicos, de acordo com aquilo que tem vindo a ser a estratégia que tem vindo a ser seguida, e nomeadamente este ano, em que muitos concursos são para resolver situações, portanto, de alguma forma, de vínculos precários, e já o assumimos, e, portanto, não há aqui grande novidade. Em relação aos valores pagos, temos 2 notas diferentes. Portanto, nós temos alinhado as novas aquisições de serviços com aquilo que é o preço que consideramos justo em função daquilo que se ganha na função pública, e, portanto, equiparando o valor. Há casos em que não é possível isto, nomeadamente nas prestações de serviços de algumas áreas em que não há o mesmo empenho, não é necessário sequer o mesmo empenho em termos de carga horária, por exemplo, do que estas áreas. Há ainda outras situações em que, portanto, são mais antigas das prestações de serviços e em que tem que haver, portanto, uma fundamentação específica de acordo com o CCP para que possa ser aumentado o valor naquela área, e isso não é possível, como todos sabemos, desde a última revisão ao CCP, e, portanto, as prestações de serviços, portanto, não devem ser superiores às do ano transato e, portanto, há situações de transição ainda. Em relação às discrepâncias entre o valor que oferem, portanto, algumas pessoas que estão nesta situação de transição, portanto, nós temos feito isso, temos tentado, de alguma forma, equiparar os valores que são pagos, portanto, a essas pessoas, porque sabemos que são temporários. Portanto, e é na medida temporal da colocação no mapa pessoal com os términos dos concursos que estão a decorrer e, portanto, tem sido e temos tentado fazer esse alinhamento. Em relação à contratação de empresas para a prestação de serviços de recursos humanos, portanto, não temos nenhuma empresa a prestar
serviços de recursos humanos, pelo menos não contratamos recursos humanos por atacado. Portanto, se era essa a pergunta, não contratamos empresas para nos fornecer mão de obra, não. Portanto, às vezes acontece que temos prestações de serviços, eu dou o caso do desporto, nomeadamente, e agora uma mais recente para o planeamento na área dos transportes, em que temos empresas a prestar serviços específicos à Câmara Municipal. Portanto, isso temos, por acaso temos no desporto há muitos anos, como uma empresa, e temos agora nos transportes, portanto, em que não é a modalidade de recibo verde, é a contratação de empresa específica para o efeito. E penso que das três que tinham uma visão transversal está respondido. Sr. Vice-Presidente, só para a questão na área social. Obrigado, Sr. Presidente. Relativamente à contratação na área social, nós de facto poderíamos, e é a nossa intenção, abrir o concurso para tempo indeterminado. Com algum receio que não estivesse concluído a tempo, tivemos de optar por esta modalidade, que todos nós reconhecemos que não é a modalidade perfeita, mas é a modalidade, digamos que mais rápida, mais célere para colmatar as necessidades urgentes que possam resultar. E também informar que a contratação foi feita por sugestão do serviço, que sugeriu, aliás, 2 pessoas. Depois de um contacto com essas, aliás, tinha sugerido 3, mas uma manifestou-se imediatamente a impossibilidade. Nas 2 que permaneceram, quando foi feito o contacto, apenas uma mostrou disponibilidade, a outra também disse que de momento também já não podia. E, portanto, acabámos por contratar uma das 3 que tinham sido inicialmente sugeridas e indicadas pelo serviço. Muito obrigado. Vereador Ricardo, eu presumo que ainda sobre este assunto. Sr. Presidente, eu iria fazer uma intervenção sintética sobre este assunto e colocaria mais 2 questões mais simples que tenho para fazer, se não vir inconveniente e se não houver intervenção por parte do vereador Tiago. Pronto. Então, em relação a esta questão especificamente dos recursos humanos, aquilo que desejamos é que não sejam causados desequilíbrios, em primeiro lugar, e que se regularize com a maior brevidade possível estas questões, que as pessoas sejam contratadas ou que os lugares que estão criados no mapa pessoal, e foi por isso que eles foram criados para ser ocupados, que sejam ocupados com a maior brevidade possível. Mas, Sr. Vice-Presidente, há uma questão que eu não entendo aqui na sua argumentação em relação à área social, que é, eu posso entender que é uma solução mais pedida fazer uma contratação em regime de recibo verde, mas não entendo o porquê de não ter sido ainda lançado o concurso, não ter sido aberto o lugar. E nesse sentido é essa questão que gostava aqui de alguma forma de perceber, porque tenho a certeza que os senhores têm uma planificação, têm uma preparação feita para preenchimento do mapa pessoal. Sabíamos há muito tempo quando é que estava previsto a transferência, neste caso, das competências na área social para o município, foram inclusive adiadas por mais do que uma vez, e nesse sentido acho que foi bastante previsível o momento em que isto iria entrar em vigor. Falámos sobre isto aqui em reunião de Câmara e fizemos votos para que fosse devidamente preparada a recepção das competências. Não estou a dizer que não ficam bem entregues com a solução de recibo verde, mas do ponto de vista contratual parece-me que podia ter sido feito de uma forma diferente, a menos que o senhor me consiga explicar o porquê de ainda não ter lançado o concurso. Em relação às outras 2 questões que gostaria de referir, Sr. Presidente, a primeira é que ainda não nos enviou aquelas notas que se comprometeu connosco em relação às obras que prevê realizar após concluída a obra da Avenida Marechal Carveiro Lopes. Nós não recebemos essa informação ainda. E uma segunda questão que tem a ver com a existência de uma fila de espera, que ao que sabemos é significativa para atividades nas piscinas municipais de Vendas Novas, atividades no serviço de desporto. E aquilo que gostaríamos de lhe perguntar é se existe algum plano de ação previsto para solucionar as pessoas que se encontram neste momento em fila de espera para participar em atividades que são desenvolvidas e bem pelo município, e se no período de inscrição foi dado algum tipo de prioridade aos municípios que são residentes no Conselho de Vendas Novas na altura de inscrição. Muito obrigado, vereador Ricardo. Em relação à questão do Serviço Social, passarei depois a palavra ao Sr. Vice-Presidente. No entanto, dar aso aqui a uma questão que me parece muito óbvia, que é o tempo médio de um procedimento para a contratação de um técnico superior. Portanto, nós, quando decidimos adiar a recepção, portanto, das competências, avaliámos o tempo normal para um procedimento de contratação e percebemos rapidamente que não íamos a tempo de receber as competências no prazo que tínhamos definido
e com o qual tínhamos assumido compromissos com o prazo de contratação. Não são timings possíveis e, portanto, esta modalidade que não fecha a possibilidade de, aliás, não pode fechar a possibilidade de a abertura de um procedimento futuro para a contratação de uma pessoa para o mapa pessoal da Câmara Municipal por tempo indeterminado. Em relação às obras na Craveiro Lopes, na última reunião frisei os pontos, mas eu posso pedir ao meu gabinete que envie só formalmente por e-mail aquilo que disse na última reunião, que estão identificados, portanto, algumas rampas, portanto, de acesso a garagens, algumas relocalização de árvores, portanto, em algumas situações em que há, portanto, conflito com, por exemplo, com acessos, e também as esquinas dos lances de estacionamento em algumas zonas que, de facto, são mais apertados e onde pode colocar em causa a segurança portanto, dos bens móveis privados. De qualquer das formas, apesar de ter respondido na última reunião, eu vou pedir ao Gabinete de Apoio à Presidência que envie de qualquer das formas por escrito, mas por acaso pensei que a resposta que dei na última reunião tinha satisfeito as pretensões do PSD, a não ter sido, portanto vou pedir que redijam, portanto, de facto, uma resposta por escrito para ficar com ela em vossa posse. Em relação às listas de espera em alguns serviços municipais, nomeadamente no desporto, nas piscinas municipais em concreto, aquilo que é a informação que temos é que a piscina municipal tem uma capacidade limitada e que o procedimento foi feito como sempre foi, portanto, anteriormente. Aliás, durante a pandemia nós tivemos inclusive que limitar o número de aulas, portanto, por semana, e foi mais reduzido, portanto, o período de utilização da piscina. No caso coberta, neste momento as regras já não são essas e são outras, mas continua a ser um equipamento limitado àquela que é a sua capacidade máxima e, portanto, quem se inscreveu primeiro de alguma forma teve lugar e está inscrito e teve vaga, portanto no fundo é assim. Quem não teve não há possibilidade a não ser com desistências e substituições, que é o que o Serviço de Desporto normalmente faz em relação a essa lista de pessoas que estão pendentes. Eu saliento que a Escola Municipal de Natação tem mais de 800 praticantes de forma regular e não tem capacidade para mais. Portanto, há um limite máximo até de segurança para quem utiliza a piscina municipal e, portanto, neste caso concreto, quando há inscritos a mais do que as vagas disponíveis, o que se faz é, à desistência, é ocupado o lugar de acordo com os critérios que o Serviço de Desporto próprio gera e não nós. E, portanto, não é uma situação atípica, nem anómala. A verdade é que há uma procura muito grande, portanto, desse serviço, que tem, como todos os outros, o limite de capacidade. Isto é como num cinema, termos os 208 lugares do auditório ocupados, obviamente que mais 10 pessoas que quisessem comprar bilhete já não iriam conseguir porque o auditório estava cheio. E, portanto, de alguma forma não é novo sequer. Portanto, é uma situação até recorrente. Sr. Vice-Presidente. Obrigado, Sr. Presidente. Nós, relativamente ao concurso, possivelmente não vamos ter de fazer aqui algumas alterações, porque procuramos perceber junto da Segurança Social qual é que era a área de especialidade do recurso humano que teria de ser afeto ao RSI, dado que haveria a indicação que seria, salvo erro, serviço social. A Segurança Social disse que não é obrigatório que assim seja, e a nossa intenção é eventualmente alargar as áreas que possam candidatar-se a esse concurso, o que implicará fazer o procedimento todo desde o início. Por forma também a garantir que mais pessoas possam concorrer e que possamos escolher naturalmente, que o júri possa escolher a pessoa que, na sua opinião, mais se adequará a esta função. E, portanto, essa também é a razão pela qual não abrimos imediatamente o concurso. A transferência de competências no domínio da ação social foi uma transferência de competências muito mais suave e simples do que a da educação, mas ao mesmo tempo também poderá ser aquela mais complexa na medida em que introduz no município ações e funções que nós antes não desempenhávamos, ao contrário da educação, que é apenas meramente administrativo, com funções que já eram desempenhadas por nós noutras escolas. E, portanto, tudo isto requer, como nós tivemos ao longo de todo o verão, várias reuniões com a Segurança Social para detalharmos e afinarmos melhor a transferência de competências. Há sempre coisas a corrigir, há sempre coisas a melhorar e certamente corrigir esta situação laboral é a nossa prioridade nos próximos meses. Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente. Sr. Vereador Ricardo. Obrigado, Sr. Presidente. Começando pelo fim, pela intervenção do Sr. Vice-Presidente,
Apenas reiterar, portanto, o timing para estes processos de recrutamento é longo, portanto, quanto mais rapidamente se abrir, melhor, para regularizar esta questão. Mais uma das situações que nós referimos que é importante colocar-se rapidamente, ou regularizar-se rapidamente. Sr. Presidente, em relação à Marechal Craveiro Lopes, sim, tínhamos expectativa de uma resposta formal, até porque também depois da reunião de Câmara lhe enviámos um requerimento de forma formal, precisamente porque gostaríamos de ter documentado aquelas que são especificamente as intervenções que estão previstas fazer. Portanto, tem um requerimento nosso com 4 semanas na caixa de e-mail do seu gabinete e na sua mesmo. Em relação às piscinas, o Sr. Presidente respondeu-nos genericamente e obviamente que acompanhamos o raciocínio em relação à utilização da Câmara Municipal. É bom sinal e ainda para mais, como sabe, e partilhamos esta ideia, a importância que esta infraestrutura tem no desenvolvimento, particularmente dos mais jovens em termos de natação e dos mais idosos em termos de mobilidade. Mas houve uma pergunta, uma parte da questão que o Sr. Presidente não nos respondeu, que é se foi dada algum tipo de prioridade no processo de inscrição aos municípios residentes no Conselho de Vendas Novas. Essa foi uma das componentes da pergunta que me parece também importante esclarecer. Muito obrigado, Sr. Vereador Ricardo. Eu, de facto, sei que tenho um requerimento há 4 semanas, mas ainda já tivemos uma reunião de Câmara e na última da informação, portanto, se não chega, eu vou fazer por escrito e, portanto, isso não tem qualquer tipo de problema. Em relação à prioridade, portanto, nós, o Serviço de Desporto, seguiu o procedimento que tem definido há anos, de acordo com o Regulamento de Legislação do Equipamento Público, para a alocação das pessoas por inscrição. Portanto, não houve indicação política nenhuma para alterar aquilo que é um procedimento com muitos anos. E, portanto, nesse sentido, o procedimento foi feito de acordo com aquilo que o Serviço de Desporto faz há anos suficientes para saber qual é que é o melhor método de seleção das pessoas, sendo que uma das prioridades, obviamente, é a ordem da inscrição no projeto, sem qualquer tipo de, para já, penso eu, de exclusões por nacionalidade ou por residência. Presumo que não esteja, não estou agora aqui munido da informação toda, mas penso que não fazem nenhum tipo de segregação de públicos-alvo, neste caso concreto, ou de preferência, portanto, por local de residência. Penso que isso não será feito. Posso avaliar e esclarecer com o Serviço de Desporto, obviamente, se houve algum critério atípico ou diferente daquilo que é o normal, mas presumo que não. Sr. Vereador. Obrigado, Sr. Presidente. Talvez tenha ficado confuso com a questão que lhe coloquei. A questão que eu coloco não tem a ver com nacionalidade, nem com proveniência, nem com qualquer outra questão. Tem a ver com o facto de os municípios do Conselho de Vendas Novas contribuírem ativamente com os seus impostos para a manutenção de uma infraestrutura que são as piscinas municipais. E, como tal, a Câmara Municipal podia ter como critério, em termos de prioridade, privilegiar as pessoas que, com os seus impostos, contribuem para a manutenção daquela infraestrutura, em detrimento de pessoas que são, eventualmente, residentes noutros concelhos. É um critério que pode ser tomado. Não tem a ver com qualquer tipo de especulação em relação a nacionalidades e por aí fora. Portanto, concentremos-nos naquilo que é a questão. A questão é, os municípios residentes no Conselho de Vendas Novas, independentemente da nacionalidade, credo ou preferência política, tiveram ou não algum tipo de prioridade. O Sr. Presidente respondeu que não. Era isso que nós queríamos ouvir, sem qualquer outro tipo de especulação, sem qualquer outro tipo de comentário. Ok, muito obrigado, Vereador Ricardo. Para falar a verdade e de forma transparente, nem sei se há alguém inscrito no projeto fora do Conselho de Vendas Novas. Portanto, de forma clara, foi a liberdade ao Serviço Municipal de Desporto, como sempre, para seguir os critérios de preferência ou de ordem de inscrição que sempre teve. Portanto, não houve aí nenhuma intromissão nesse processo. Pergunto se há mais alguma questão neste período antes da ordem do dia. Vereador Tiago. Obrigado, Sr. Presidente. No passado dia 25, a Câmara Municipal realizou o Fórum Planeamento e Urbanismo. No fundo, um espaço de discussão sobre o planeamento do território da nossa terra. Era aquilo que se pretendia ali fazer, penso eu. Também me parece que com 5 anos de atraso. Porque um espaço que é interessante e que deve sempre ser feito de discussão do território onde vivemos, mas neste momento em que estamos a discutir um instrumento de gestão territorial importante que é o PDM, parece-me a mim que teria feito sentido esta discussão era antes de termos, quando iniciamos a discussão do PDM. Fazer lá agora soa-me um bocado de sopas depois de almoço,
como se costuma dizer, é que, passados 9 anos da gestão do Partido Socialista, eu acho que os senhores ainda andam a tentar perceber o que é que andam aqui a fazer. Porque em 2015 o Partido Socialista decidiu fazer um plano de urbanização. Quando, em 2015, devia ter sido iniciada a revisão do PDM, que veio ser iniciada depois em 2020. Já em 2022, o Partido Socialista faz cair a revisão, ou faz cair o plano de urbanização. E continuamos com o PDM em andamento. Mas já aprovámos a proposta base, na qual já deve incluir a estratégia e aquilo que são os objetivos para o Conselho de Vendas Novas. E incluía lá. Mas agora é que estamos a fazer um fórum para a discussão do planeamento e urbanismo. Como já disse, soou-me a sopas depois do almoço. Aquilo que importa à CDU saber neste momento é em que ponto é que estamos da revisão do PDM e como é que foram tidas em conta as propostas e os contributos que a CDU deu para a revisão do PDM. Isso é que nos importa saber, porque tínhamos supostamente como objetivo terminar a revisão do PDM no final de 2022, estamos a chegar ao fim de 2022, e afinal agora no fim de 2022 parece que estamos a começar outra vez a rever o PDM. Não estamos, temos uma proposta base aprovada e a CDU tem contributos apresentados para a proposta final ser concluída e ser votada. Por isso queremos saber em que pontos é que estamos e de que forma é que os contributos da CDU foram ou não tidos em conta. E disse. Obrigado, vereador Tiago. Passava a palavra ao Sr. Vice-Presidente. Obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, importa dizer que nunca é tarde, nem nunca é demasiado cedo para discutirmos aquilo que é o planeamento e aquilo que nós queremos para o desenvolvimento da nossa cidade e do nosso concelho. Como sabemos, tanto aqui na envolvência de vendas novas, como no país em geral, as prioridades de investimento vão-se alterando. Podemos ter ou não um aeroporto mais próximo ou mais longe de vendas novas e, portanto, tudo isto cria alterações àquilo que deve ser a nossa visão de longo prazo e necessariamente cria adaptações às mesmas. O fórum que nós realizamos naturalmente deverá ter consequência e deverá ser seguido de outros fóruns quando se entenda que há instrumentos de gestão territorial que nós possamos debater, que nós possamos estudar com a população, ouvindo a população, mas acima de tudo criar uma estratégia comum a todos e que todos, com uma ampla maioria, possa subscrever e possa participar, porque no fundo o futuro do nosso concelho não se faz sozinho, faz com todos participando dele. E portanto nós criámos as mesas redondas nesse dito fórum. Poderíamos ter feito, foi o primeiro, portanto há muita coisa que nós poderemos melhorar no que diz respeito ao próximo fórum que iremos realizar, não sei se será daqui a 1, 2 anos, 3 anos, o que for, mas creio que são momentos de participação democrática e cidadã que nós devemos promover e que nós devemos tornar mais regular no futuro. No que diz respeito à revisão do PDM, o ponto de situação é muito simples. Nós estamos a aguardar a concretização das cartas educativas que fazem parte do PDM. Foi um procedimento iniciado pela CIMAC que teve atrasos, tendo em conta que as cartas educativas, a atribuição ou a adjudicação das cartas educativas teve reclamações e isso tudo atrasou o processo da auscultação dos municípios, vários municípios participantes da CIMAC. Já tivemos uma primeira reunião recentemente, iremos ter mais reuniões e visitas também aos estabelecimentos de ensino para essa carta educativa que eles estimam que esteja concluída no início de 2023. De igual modo, nós tivemos muitos atrasos por parte da Agência Portuguesa do Ambiente, nomeadamente no que diz respeito à ARH Tejo,
tendo em conta que a ARH Alentejo conseguiu e foi-nos dando os pareceres e foi tendo conversas connosco com regularidade, a ARH Tejo nem tanto, e isso também atrasou, de certo modo, os pareceres deles, que aliás ainda não recebemos o parecer oficial. No que diz respeito aos contributos da CDU para a revisão do PDM, como nós falámos talvez há cerca de um mês e meio, foram tidos em consideração. Estamos com a equipa a estudar até que ponto é que nós conseguimos ou não aceitar todas aquelas que foram os contributos, e os quais naturalmente agradeço. E quando tivermos novidades sobre isso, nós iremos abordar a CDU e dar conhecimento do que foi aceito ou do que não foi aceito, e quando não tiver sido aceito, do porquê dessa não aceitação. Também posso informar que já tivemos várias reuniões com a equipa e também com a CCDR para ajustar e finalizar a proposta de perímetros urbanos, que ainda não está totalmente finalizada. Já temos uma versão muito próxima daquela que foi discutida e de que foi aceite com a CCDR, e quando nós tivermos esses mapas finais também partilharemos com todos. E este é o ponto de situação. Penso que não me tenha esquecido de nenhuma questão colocada. Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente. Vereador Tiago. Obrigado, Sr. Presidente. Era outro assunto que queria ter colocado e depois passou-me. Tem a ver com o projeto da recolha porta a porta. Também gostaria de saber em que ponto é que está e como é que está a ser feita a discussão, tendo em conta que conhecemos outras zonas do Alentejo onde já está implementado e a partir daí também já deu para identificar algumas preocupações que a CDU tem sobre o mesmo. Obrigado. Muito obrigado, Vereador Tiago. De facto, está nesta fase em análise, portanto, técnica, em análise técnica um conjunto de modelos de aplicação do projeto, ou seja, portanto, o nosso engenheiro do ambiente que está responsável por esta matéria já nos apresentou um conjunto de informação que é chave e basilar para avançarmos com o procedimento. Entretanto, inclusive, abriram candidaturas, portanto, através da CIMAC, via Fundo Ambiental para, de alguma forma, a implementação de projetos nesta área. A questão agora coloca-se, e é onde estamos, na escolha do modelo a aplicar, ou seja, o que decidimos fazer foi visitar um conjunto de municípios que já têm implementado e que são modelos muito diferentes, mas mais do que isto, a questão que colocou e onde travámos, portanto nós tínhamos apontado o primeiro semestre para concluir o estudo, para depois aplicarmos no segundo semestre. Onde é que parámos? Parámos porque nos apercebemos que o caminho legislativo que a União Europeia e o país vão seguir tem muito a ver também com a questão do retorno imediato daquilo que é o bom hábito em termos de civismo de gestão de resíduos. Quer dizer o quê? Que temos que ter um retorno direto e imediato no futuro, criado com sistemas próprios para esse efeito. E aquilo que estávamos a pensar precisamente nesta fase era apenas um procedimento de recolha e não tínhamos ainda muita consciência daquilo que haveríamos de fazer nesta área. E, portanto, tem que haver sempre um benefício direto para que se incentive a prática, e é aí que estamos. Portanto, é avaliar o modelo e como é que podemos implementar um sistema destes logo que basicamente beneficia aqueles que produzem menos ou beneficia aqueles que de alguma forma cumprem as regras da entrega, que neste momento não temos ainda escolhido o modelo. O que estamos a querer fazer é um conjunto de visitas a vários municípios para ver o que é que têm no terreno e adequar depois também, obviamente, com o apoio do Fundo Ambiental, adequar à nossa realidade, à dimensão daquela que foi a freguesia que nós escolhemos para começar este procedimento, que, segundo a informação que já temos, portanto, vai ter um prazo um pouco estendido, porque aquilo que foi transmitido pelo Governo português também à Comissão Europeia, que é impensável todos os municípios em 2026 terem implementado um sistema de forma transversal e global ao território. E, portanto, queremos e vamos avançar com o sistema de recolha porta a porta, só que queremos fazê-lo com a certeza que estamos a aplicar o melhor modelo à nossa realidade e que temos logo associado um sistema de benefícios que motiva as pessoas a fazer bem. Portanto, basicamente é este o ponto de situação. Pergunto se há mais alguma questão no período antes da ordem do dia. Não havendo, passávamos então à nossa ordem de trabalhos. Dr. Helder. Boa tarde a todos. Primeiro ponto da ordem do dia, relatório de revisão às demonstrações financeiras do município de Vendas Novas do primeiro semestre de 2022.
Presente o relatório de revisão às demonstrações financeiras do município de Vendas Novas do primeiro semestre de 2022, apresentado pelo Revisor Oficial de Contas. Ora, muito obrigado, Dr. Helder. Portanto, como é habitual, vem para a nossa análise e envio posterior à Assembleia Municipal aquela que foi a análise externa às contas do município, às nossas demonstrações financeiras e, de alguma forma, aquilo que se aponta é, portanto, a forma consolidada como as contas do município neste momento têm evoluído e também um conjunto de recomendações que são de continuidade, portanto, nada de grande novidade. Pergunto se há aqui alguma questão em relação a esta matéria, é apenas para tomada de conhecimento da Câmara Municipal e envio posterior à Assembleia, de acordo com o que está definido na lei. Portanto, Vereador Tiago. Eu quero só dizer, não traz grande novidade aqui o documento, mas até tendo em conta que a gente está a discutir o orçamento municipal, o documento dá aqui umas achegas a chamar a atenção para as preocupações daquilo que pode ser a continuação do crescimento da inflação e das dificuldades nos próximos anos e que devem ser tidas em conta na elaboração do orçamento municipal. Também não estou a dizer nada de novo, que a gente já aqui tem falado sobre isto, mas acho que é importante a gente ter em conta esse registro que aqui é feito agora na discussão do orçamento e disso. Muito obrigado, Sr. Vereador. Efetivamente é a novidade contextual que já conhecemos e que temos vindo a comentar. Se não houver mais nenhuma questão, a Câmara tomou conhecimento e envia então para a Assembleia Municipal. Presente para a apreciação e votação a ata número 18, respeitante à reunião da Câmara Municipal realizada no dia 9 de agosto de 2022. Em relação à ata, só dizer que o Sr. Vice-Presidente não participa na votação porque não esteve. Pergunto se há aqui alguma questão. Vereador Tiago. Obrigado, Sr. Presidente. Eu vou votar contra a semelhança da última e disse. 2 meses ainda é muito tempo, não é? Para poder votar de outra maneira. Muito bem, vamos continuar o esforço de tentar pôr as horas em dia. Com o voto contra da CDU, presumo que está aprovada por maioria dos restantes presentes na sessão. 20ª alteração ao orçamento da despesa do ano 2022. Presente para a ratificação da Câmara Municipal, o despacho do Presidente da Câmara Municipal datado de 20 de outubro de 2022, através do qual, ao abrigo do disposto número 3 do artigo 35º da Lei nº 75 de 2013, de 12 de setembro, aprovou a 20ª alteração ao orçamento da despesa do ano 2022. A alteração comporta alterações de 10.313,78 € nas despesas correntes. Portanto, de acordo com o enquadramento que tiveram a oportunidade certamente de analisar, perceberam qual é que foi a urgência de fazer esta alteração. Pergunto se concordamos com a ratificação da mesma ou se há algum tipo de questão. Com a abstenção do PSD e também da CDU, portanto está aprovada por maioria. Vigésima primeira alteração ao orçamento PPI-PAM do ano 2022. Presente para a apreciação e votação da Câmara Municipal, no uso da competência prevista na linha D do número do artigo 33º do regime jurídico das autarquias locais, aprovada em anexo à Lei 75 de 2013, de 12 de setembro, a 21ª alteração ao orçamento PPI-PAM do ano 2022. A alteração comporta alterações no valor de 5.000 € em despesas de capital e no valor de 65.875,20 € em despesas correntes. Muito obrigado, Dr. Helder. Pergunto se há alguma questão em relação a esta alteração. Vereador Luís. Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas 2 questões relativamente à mesma. Ainda agora tivemos uma votação para a alteração ao orçamento, a 20ª alteração ao orçamento devido à questão do reposicionamento e das tabelas. Na 19ª alteração que votámos na última reunião de Câmara, tivemos uma redução na rúbrica de recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho nessa mesma reunião. Hoje temos novamente uma diminuição nessa mesma rúbrica, na casa dos 101.000 €, com reforço noutras rúbricas para contratação a termo, horas extraordinárias, outros subsídios. A que se deve efetivamente estas alterações e, por que não, a prossecução efetivamente de abertura de postos de trabalho, como foi referido há pouco, para a contratação de pessoal que está necessário e que está no mapa de pessoal. E por fim,
na última tabela, a que é que se deve o aumento na rúbrica equipamentos de transporte? A reparação, não é? Ok. Muito obrigado, vereador Luís. Portanto, em relação aos recursos humanos, dizer que quando fizemos o orçamento, fizemos a previsão para pelo menos um semestre depois da contratação concluída de todos os recursos humanos, portanto, tendo atrasado os procedimentos concursais, quer pelo número de inscritos, quer pelos prazos, portanto, que de alguma forma têm que decorrer, são remanescentes de valor face ao que tinha sido estimado no início do ano. E a necessidade de realocar a outras áreas de recursos humanos, portanto, nomeadamente aos suplementos, encargos com a saúde e, portanto, outras áreas onde foi necessário reforçar de acordo com aquilo que tem sido a necessidade, nomeadamente com esta área da saúde, que tem sempre um cunho de incerteza, porque depende muito daquilo que for acontecendo ao longo do ano. Em relação à questão do equipamento de transporte, estamos a falar de uma verba, penso eu, para uma reparação que foi pedida pela divisão operacional e cuja verba, portanto, que tínhamos disponível não chegaria. Portanto, penso que é isso. Mas não é nada de grande anormalidade. Portanto, penso que é uma reparação de valor significativo para poder ser incluído como investimento. Não sei se o Dr. Heller, em relação aos recursos humanos, quer acrescentar alguma coisa, mas penso que é isto. Muito bem. Pergunto se não havendo mais questões, o sentido de voto será semelhante, portanto, a abstenção do PSD, da CDU e a aprovação por maioria dos eleitos do PS. Aproveitada a requalificação urbana da Avenida Marchal Craveiro Lopes. No seguimento da proposta de revisão de preço extraordinário, ao abrigo do Decreto-Lei nº 36 de 2022, de 20 de maio, aprovada na reunião da Câmara Municipal de Vendas Novas de 9 de agosto de 2022, após comunicação à entidade executante e respectiva aceitação, submete-se à apreciação a minuta de editamento ao contrato 8 de 2021. Bem, Dr. Heller, obrigado. Eu, se me permitirem, faço já os dois pontos seguintes. Portanto, um que diz respeito à requalificação urbana da Avenida Marchal Craveiro Lopes e a outra que tem a ver com o lote 2 da rede viária. Nós aprovámos as fórmulas de revisão de preços. É agora necessário editar os contratos e, portanto, a proposta que vem é apenas uma formalização da revisão aos contratos decorrente da decisão da Câmara Municipal, para depois poderem vir as contas e a decisão de pagamento, então, dos valores das revisões. Pergunto se há aqui alguma dúvida em relação a algum ponto. Se há sentidos de voto diferentes, presumo que também não. Portanto, pergunto se há abstenções da CDU, portanto, nos pontos, voto favorável do PS e PSD. Estão então aprovados por maioria o ponto 224 e 225. Proposta de abertura de procedimento concursal para recrutamento de um técnico superior, médico veterinário, contrato por tempo indeterminado. Presente proposta do Presidente para que a Câmara Municipal, ao abrigo do disposto nos artigos 30 e 33º da Lei Geral do Trabalho e Funções Públicas, aprovada pela Lei 35 de 2014, na sua atual redação, e nos artigos 4º e 9 do Decreto-Lei 209 de 2009, 3 de setembro, na sua atual redação, aprove. 1. A abertura de procedimento concursal destinado ao preenchimento de um posto de trabalho na carreira e categoria de técnico superior para a atividade de médico veterinário no Serviço de Veterinária e Saúde Pública através de contrato de trabalho por tempo indeterminado. 2. Que, atendendo ao princípio da economia processual e financeira, sejam admitidos no presente procedimento candidatos com e sem vínculo de emprego público. Muito obrigado, Dr. Heller. Passar a palavra ao Sr. Vice-Presidente, tratando-se de uma abertura de procedimento numa área tutelada pelo próprio. Obrigado, Sr. Presidente. Este é um posto de trabalho que nós criámos numa recente revisão ao mapa de pessoal, dada a previsão de aposentação do atual veterinário do município e para que o tempo de transição entre o atual veterinário e o futuro veterinário não seja muito, e o ideal seria que trabalhassem em conjunto durante algum tempo para passagem de pastas. Abrimos agora o procedimento concursal para preenchimento desse lugar, que ficará em breve vago pela apresentação. Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente. Pergunto se há aqui alguma questão. Vereador Tiago. Obrigado, Sr. Presidente. Já quando decidimos esta alteração no mapa de pessoal, eu coloquei esta questão, mas ainda na CDU ainda não estamos bem esclarecidos. Este posto de trabalho é partilhado, não é? Este trabalhador não é apenas trabalhador do município. A questão é como é que isto funciona, tendo em conta que a Câmara Municipal é que está a abrir. Era essa a explicação, já tinha perguntado, mas depois não fiquei esclarecido e era isso. Obrigado. Muito obrigado, vereador Tiago. De facto, é um recurso humano que temos partilhado com a DGAV, mas não sabíamos também muito bem como é que era em sede de procedimento concursal. O Dr. Heller inteirou-se
portanto, do procedimento, como é que funciona numa fase concursal. Eu ia-lhe pedir este favor de nos explicar para, de alguma forma, ser ele que recebeu o conhecimento a passá-lo e não através do intermediário. De acordo com aquilo que esclarecemos com a DGAV, efetivamente o procedimento concursal será desenvolvido pelo município. Depois de contratado o trabalhador e decorrido o período experimental, é que será submetida à DGAV para a aceitação do trabalhador, e a DGAV passará a comparticipar uma parte do vencimento do trabalhador, para poder funcionar como médico veterinário com as competências de médico veterinário municipal. Eu até penso que ficou esclarecido. Muito bem, colocava então a votação. Pergunto se há votos contra, se há abstenções. Não, estamos todos de acordo, está aprovado por unanimidade. Abertura de concursos internos de acesso limitado na carreira de informática. Presente proposta do Presidente para que a Câmara Municipal aprove a abertura dos seguintes concursos internos de acesso limitado para a ocupação dos postos de trabalho nas categorias a seguir indicadas na carreira de informática, de acordo com regras constantes do Decreto-Lei 204/98 de 11 de julho, com a adaptação à administração local dada pelo Decreto-Lei nº 238/99 de 25 de junho, com as especificidades recorrentes do Decreto-Lei nº 97/2001 de 26 de março, diploma que na altura veio estabelecer o estatuto das carreiras, categorias e funções do pessoal de informática. Concurso interno de acesso limitado para um especialista de informática grau 3, nível 1. Concurso interno de acesso limitado para 5 técnicos de informática grau 1, nível 1. Muito obrigado, Dr. Helder. Portanto, temos aqui, neste caso, um concurso interno, portanto, para, no fundo, reclassificação, permita uma expressão, na carreira dos técnicos de informática do município de Vendas Novas. É interno e, portanto, aplica-se àqueles casos específicos, e pergunto se há aqui alguma questão em relação a esta matéria. Vereador Ricardo. Muito obrigado. Apenas para dizer que, naturalmente, iremos votar a favor esta abertura do concurso interno. Uma decisão que, para nós, é sensata, poderia ter sido tomada mais cedo, e aquilo que desejamos é que, em termos de gestão de recursos humanos, este tipo de situações que sejam resolvidas sempre com a maior brevidade possível, para que haja motivação dos trabalhadores do município e sejam colocados o mais rapidamente possível dentro daquela que é a sua carreira e o seu progresso dentro dessa mesma carreira. Muito obrigado, vereador Ricardo. Antes de passar a palavra ao vereador Tiago, só dizer que podia ser sempre mais cedo, mas nós tínhamos um conjunto de procedimentos em curso, como é do conhecimento da Câmara Municipal, e, portanto, foi dada preferência à conclusão do procedimento, nomeadamente da avaliação de desempenho, que se aplica a todos os trabalhadores, para depois irmos aos casos específicos e especiais, e assim que terminamos, está aqui a proposta, tal como, inclusive, tínhamos assumido com os próprios trabalhadores, porque também consideramos inteiramente justo e não nos esquecemos deles. Vereador Tiago. Obrigado, Sr. Presidente. Eu gostaria de dizer que acho que é uma boa medida, certamente. Para os trabalhadores já vem sempre tarde, devia vir mais cedo. O Sr. Presidente, daquilo que sabemos, já se tinha comprometido, até a partir de uma reivindicação sindical, de cumprir esta medida, ainda no ano passado. Achamos bem, se calhar será pouco, é capaz de ser pouco, eu não tenho presente esta tabela, mas não será grande evolução. Mas é importante dizer, como eu digo sempre nestes casos, que continuamos aqui com o problema das carreiras e das profissões da administração pública, e com a morte das carreiras e das profissões da administração pública, que foi feita durante o governo do engenheiro José Sócrates, com a concordância do Partido Social Democrata. Por isso, é uma boa medida, mas é necessário uma medida de fundo nas carreiras e nas profissões dos trabalhadores da administração pública, que continuam a ser desvalorizados, e, infelizmente, tanto o Partido Socialista como o PSD têm responsabilidades nisso. Obrigado. Muito obrigado, vereador Tiago. Como pode ver, no que está ao nosso alcance, tudo fazemos para que, de alguma forma, haja um ajuste naquilo que é o reconhecimento e também aquilo que oferem os trabalhadores da Câmara Municipal. Nas outras matérias, penso que é matéria parlamentar e governamental, portanto não nossa, aqui da Câmara Municipal, embora me consiga rever por inteiro na necessidade de revisão de carreiras. Pergunto então se estamos todos de acordo, tanto em relação a esta proposta. Está então aprovada por unanimidade. Proposta de adendo ao acordo de colaboração com a Santa Casa da Misericórdia de Vendas Novas. Decorrente da deliberação tomada pela Câmara Municipal de Vendas Novas, na sua sessão de 20 de setembro de 2022, foi celebrado no dia 29 de setembro o acordo de colaboração entre esta e a Santa Casa da Misericórdia de Vendas Novas, no âmbito do processo de transferência de competências, para que esta entidade desenvolvesse a resposta de serviço de atendimento e acompanhamento social.
O referido acordo de colaboração contempla, na cláusula 5ª do seu anexo, a comparticipação financeira do município para desenvolvimento da resposta de SAS. No entanto, há necessidade de adicionar o valor dos subsídios eventuais à comparticipação atrás referida, no valor de 464,25 €, conforme despacho número 9.817/2021, de 8 de outubro. Propõe-se a atribuição de uma comparticipação mensal à Santa Casa da Misericórdia de Vendas Novas para desenvolvimento da resposta de 2.535,17 € e não de 2.070,92 €, com produção de efeitos relativos retroativos referente a outubro de 2022. Obrigado, Dr. Helder. A proposta que nós aqui trazemos é de adendo ao protocolo que nós aprovámos recentemente com a Santa Casa da Misericórdia para o Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social. A razão pela qual nós fazemos a adenda e não incluímos logo no protocolo ou no acordo inicial foi de que tivemos algumas dúvidas sobre se a gestão concreta deste valor seria do município e o município depois pagava diretamente aos requerentes, ou se seria a Santa Casa da Misericórdia a fazer essa gestão, transferindo para esse efeito o montante para a Santa Casa. Depois também de esclarecermos junto da Segurança Social qual é que era a forma que estava a ser feita noutros municípios e como é que seria a forma ideal para fazermos isso, trazemos aqui a adenda porque não quisemos estar a arriscar colocar valores a mais no protocolo inicial para agora ser corrigido e, portanto, decidimos esperar aprovar logo o protocolo para entrar em vigor de 1 de outubro e, quando tivéssemos o esclarecimento, fazermos esse ajuste que é o que hoje aqui trazemos, naturalmente com efeitos retroativos, mas não colocando em causa o início do serviço no prazo indicado. Portanto, pergunto se há questões que queiram colocar. Vereador Luís. Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente. Apenas duas questões. A primeira é se o valor transferido pelo Estado cobra a totalidade deste valor que é agora incrementado para o protocolo, na adenda ao protocolo para a Santa Casa, e se o valor também transferido será suficiente para aquilo que será as despesas da Santa Casa com esta valência em termos de competência que é do município. Obrigado, Sr. Vereador. Todo o dinheiro que nós recebemos do Estado para estes protocolos é aplicado no protocolo, ou melhor, dizendo melhor, o valor do protocolo não tem recursos municipais próprios que não venha de transferência do Orçamento do Estado. No que diz respeito a se a verba é suficiente ou não, aquilo que nos foi indicado também por quem já fazia este serviço anteriormente por parte da Segurança Social, é de que haverá meses em que poderá não ser suficiente, enquanto que haverá meses em que sobra e, portanto, a gestão deste valor nos vários meses acaba por compensar os meses de pico, digamos assim, que presumo que seja na altura do inverno, onde, por exemplo, as contas de eletricidade, de gás, etc., possam ser maiores, são compensadas por meses em que o dinheiro sobra e, portanto, é feita uma gestão anual, digamos assim, deste valor por parte da Santa Casa. Vereador Tiago. Obrigado, Sr. Vice-Presidente. A CDU vai-se abster por esta questão de princípio de sermos contra esta transferência de competências para as câmaras municipais. Se era mau, as da educação, as da área social é pior e as da saúde será desastroso. A verdade é que por as câmaras agora a gerir o RSI e outras coisas com as quais a Câmara ficou, tem tudo para não correr bem, para correr mal. E pergunta ao vereador do PSD, Luís Matias, se a verba será suficiente. E responde o Sr. Vice-Presidente, umas vezes será, outras vezes não. As verbas são sempre insuficientes, já havia dificuldades de funcionamento quando isto era uma responsabilidade do Governo. Agora é grave, é entregar às câmaras a gestão destas áreas que devem ser geridas de forma nacional e, sobretudo, é entregar às câmaras a gestão de coisas, como já aqui falámos, como é o RSI, é gravíssimo, tendo em conta a forma como depois alguns autarcas gerem esses instrumentos a favor de coisas menos interessantes. E disse. Muito obrigado, vereador Tiago. Sr. Vice-Presidente, para a resposta. Obrigado, Sr. Presidente. Naturalmente que
todos nós temos a nossa opinião própria sobre aquilo que foi o processo de transferência de competências nos vários domínios. Também concordo que em muitos dos domínios os municípios estão a receber competências para as quais não têm de facto uma capacidade de prestar esse trabalho de modo satisfatório, tendo em conta as necessidades reais e não aquilo que era o serviço prestado pelo Estado, que possivelmente também não chegaria para todas as necessidades, mas creio que já passámos essa fase da discussão. A transferência de competências é uma realidade, é um imperativo legal, e nós temos de desenvolver todos os mecanismos possíveis para fazermos face àquilo que é a realidade e àquilo que nós poderemos prestar ao nível de apoios à população, e é nesse âmbito que este protocolo, esta adenda, se enquadra. E também dizer que o município e os serviços do município irão gerir com o rigor que julgo que caracteriza esta Câmara Municipal e os seus trabalhadores, todos estes procedimentos com a confidencialidade natural que estes processos requerem, com o acompanhamento da Segurança Social, que não deixa também de estar presente e estar disponível para ajudar o município naquilo que for necessário, e por isso nós faremos o nosso melhor, o que estiver ao nosso alcance, e quando eu digo nós, não digo apenas os eleitos, mas todos os trabalhadores, para prestar este serviço com a maior qualidade possível. Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente. Penso que está esclarecida a questão. Pergunto se há votos contra, se há abstenções. Está aprovado então por maioria com a abstenção do vereador Té Galdeiros. Contrato de comunidade Casa do Povo Vendas Novas. A Casa do Povo dispõe de espaços com características e localização privilegiadas para a realização de aulas teórico-práticas da Academia Sénior e de aulas de motricidade infantil e atividade física dos alunos do ensino pré-escolar e do primeiro ciclo do agrupamento de escolas de Vendas Novas. Pelo que, no seguimento do ocorrido no passado, propõe-se a celebração de um contrato de comunidade com a Casa do Povo de Vendas Novas, nos termos da proposta em anexo entre os meses de outubro de 2021 e julho de 2022. Muito obrigado, Dr. Helder. Passava a palavra também ao Sr. Vice-Presidente, tratando-se de um contrato que tem em vista a execução das atividades da Academia Sénior, portanto, coordenadas pelo Serviço de Desenvolvimento Social. Obrigado, Sr. Presidente. O presente contrato de comodato pretende que o município possa desenvolver algumas aulas de atividade física do primeiro ciclo de pré-escolar, mas também que permita aulas por parte da Academia Sénior, e face ao anterior contrato há um ligeiro aumento do valor em causa para a Casa do Povo, também para fazer face naturalmente ao encarecimento daquilo que são as despesas de manutenção que a Casa do Povo terá com o espaço. Obrigado, Sr. Vice-Presidente. Temos só depois que ver, porque é mencionado que... É 22, 23. Pois, é 22, 23 nas datas, e não sei se é outubro, se é novembro. Depois temos que validar com o serviço. Só. Ok. Pergunto se há votos. Vereador Luís? Não é para fazer um voto. É para colocar uma É uma questão. questão. Só tenho aqui duas questões, Sr. Vice-Presidente, também, que é para uma duração expectável de 9 meses, porque é que foi a escolha de um contrato de comunidade e não foi feito um protocolo, como se fazem com outras instituições, relativamente à colaboração e assistência de espaços, e se efetivamente este valor dos 140 euros se é suficiente para aquilo que são, pronto, por assim dizer, o aluguer ou o usufruto das salas que vão ser utilizadas, sendo que o comodante irá ter à mesma as despesas e a restante gestão do edifício, e portanto se este valor está enquadrado naquilo que é a utilização do espaço. Obrigado, vereador Luís. Sr. Vice-Presidente. Obrigado, Sr. Presidente. Relativamente se poderia ser por outro meio de colaboração, eventualmente poderia. Nós seguimos aquilo que tem sido feito no passado de comodato, porque é a utilização permanente de um espaço físico, e nesse sentido pareceu-nos aquele que é mais adequado. Relativamente ao valor, o valor foi discutido com a Casa do Povo, com a direção, foi aceito mutuamente, e por isso creio que é aceitável para o que é, para o serviço e para o que se está a prestar, que é um valor aceitável por ambas as partes.
Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente. Verde Só Luís. uma última questão, Sr. Presidente. Agradeço a resposta. O edifício em si, onde está sediada a Casa do Povo e onde vai ser o usufruto deste espaço, paga IMI? Muito obrigado, Verde Luís. Eu desconheço, portanto, não tenho a certeza absoluta, Sr. Vice-Presidente. Obrigado, Sr. Presidente. As isenções de IMI estão previstas na lei. Eu julgo que a Casa do Povo possa não ter as condições necessárias para estar de acordo com a lei isenta de IMI, mas é uma situação tão particular e específica que eu, por um lado, não a consigo confirmar e, por outro, mesmo tendo essa informação, não sei se a poderia partilhar, tendo em conta o sigilo fiscal a que estamos todos obrigados, em especial também os municípios na sua parte do IMI. Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente. Verde Luís. A questão substancia-se efetivamente por aquilo que é ou não a contrapartida financeira pelo uso de um espaço para fazer face também às despesas que a Casa do Povo continuará a ter, obviamente, do uso do espaço. Mas nem isso, o Sr. Vice-Presidente diz que foi um valor acordado entre ambas as partes. Nós, obviamente que validamos o mesmo protocolo e o mesmo contrato de mandato. Muito obrigado, Verde Luís. Pois, eu presumo que tendo sido negociado com eles, portanto, que está considerado todo o valor que consideram necessário. Então, penso que em relação a esta matéria estamos todos de acordo, portanto, que é aprovado por unanimidade, então, este ponto. Proposta de isenção da taxa de utilização do auditório municipal à EGO Editora. O Serviço de Cultura e Juventude propõe a isenção da taxa de utilização do auditório municipal à EGO Editora, na sequência do pedido de cedência do espaço desta entidade para a apresentação do livro Uma Lição de Paz, de Carmen Garcia, no dia 19 de novembro, uma vez que se trata de uma autora local e que parte da venda dos livros reverte para os bombeiros voluntários de Vendas Novas. Muito obrigado, Torella. Temos aqui um pedido de isenção. Pergunto se há alguma questão. Vereador Tiago. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, normalmente os pedidos de isenção explica ao abrigo do que é a entidade é isenta. O pedido de isenção não refere a uma entidade privada, pede o espaço da Casa do Povo, diz que é ok, uma parte da verba vai para os bombeiros. Peço desculpa, pede o espaço do auditório, diz que uma verba vai para os bombeiros. Pronto, se fosse os bombeiros a pedir, estava claro assim, disse. Muito obrigado, vereador Tiago. Efetivamente, portanto, o nosso regulamento define um conjunto de entidades locais que têm logo acesso, portanto, de alguma forma, a esta isenção. Isto enquadra-se no ponto de casos omissos, em que tem que ser a Câmara a deliberar, neste caso concreto, por ser uma entidade externa, apesar de ser uma autora de vendas novas, e, portanto, o Serviço de Cultura considerou que, havendo até um gesto de solidariedade para com uma associação local, que deveria propor, portanto, a isenção, e, portanto, é no âmbito dos casos omissos do regulamento, onde estão tipificadas, por exemplo, as associações locais, que, apesar de ter a Câmara que deliberar sobre os mesmos, porque tem sempre um valor de referência, esses estão tipificados. Neste caso concreto, não, mas nos casos omissos deve a Câmara Municipal pronunciar-se e é soberana, portanto, para a atribuição destas isenções, quando entenda que há algum benefício, portanto, para a comunidade. Penso ter respondido, também penso que estamos todos de acordo em relação a esta isenção. Está então aprovada por unanimidade. Pedido de prorrogação dos benefícios fiscais no âmbito da alinhado número 2 do artigo 45 do Estatuto dos Benefícios Fiscais, prédio na Avenida Marçal Craveiro Lopes. Foi requerido pelos proprietários do prédio na Avenida Marçal Craveiro Lopes a prorrogação de benefícios financeiros no âmbito da ARU ao abrigo da alinhado número 2 do artigo 45º do Estatuto dos Benefícios Fiscais, aprovado pelo Decreto-Lei 215 de 1989, de 1 de julho, na sua atual redação. De acordo com o conteúdo do parecer jurídico 5.914/2022, encontram-se reunidos os requisitos necessários à prorrogação da isenção, prevista na linha A, número 2 do artigo 45º do Estatuto dos Benefícios Fiscais, aprovado pelo Decreto-Lei 215/89. Pelo exposto, propõe-se que a Câmara Municipal delibere aprovar e propor à Assembleia Municipal para que esta delibere quanto ao pedido de prorrogação de isenção por mais 5 anos referentes ao imóvel situado na Avenida Marçal Craveiro Lopes, inscrito na matriz sob o artigo 10.620, de que são proprietários os requerentes, nos termos e para os efeitos do número 2 do artigo 16º do regime financeiro das autarquias locais e das entidades intermunicipais, previsto na Lei nº 73 de 2013, de 3 de setembro. Muito obrigado, Dr. Helder. Não sei se o Sr. Vice-Presidente quer acrescentar aqui alguma questão.
Obrigado, Sr. Presidente. Não, apenas dizer que isto também é de lei, que os requerentes, quando tenham feito reabilitação urbana no perímetro da ARU, possam requerer a prorrogação das isenções de IMI, verificando-se todos os requisitos. É da competência da Câmara Municipal e da Assembleia Municipal a aprovação dessas mesmas isenções. Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente. Pergunto se há aqui alguma dúvida. Não havendo, penso que estamos todos de acordo também com esta medida de incentivo, que deve ser depois enviada à Assembleia Municipal enquanto órgão competente para a aprovação final. Está então aprovada por unanimidade. Águas e Saneamento. A requerente solicita... Fazemos como é habitual. Abordo já os 3 pontos que temos presentes. Pergunto se há alguma questão em relação a algum. Não havendo, pergunto também se há votos divergentes em relação a algum destes processos de plano de pagamentos. Estamos todos de acordo, portanto, são os 3 pontos aprovados por unanimidade no que diz respeito aos planos de pagamentos propostos pelos serviços. Resumo diário da Tesouraria. Apresenta o resumo diário respeitante ao dia 31 de outubro de 2022, cujo saldo é de 2.667.162,84 €, correspondendo 2.383.237,84 € a dotações orçamentais e 283.925 € a dotações não orçamentais. Muito obrigado, Dr. Helder. Pergunto em relação ao resumo diário da Tesouraria se há alguma questão. Não havendo, a Câmara Municipal tomou conhecimento e passamos, portanto, aos licenciamentos e obras. Sr. Vice-Presidente. Obrigado, Sr. Presidente. Temos aqui 10 processos de licenciamento, estão todos devidamente instruídos, com informação técnica respeitante aos mesmos e em condições de serem votados. Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente. Pergunto se há alguma questão em relação a algum processo. Todos estão munidos dos devidos pareceres jurídicos enquadradores e técnicos. Estão então, penso, aprovadas por unanimidade também todas as obras e licenciamentos em curso. Portanto, vamos aqui só um minuto, Dr. Helder, para acabar aqui a nossa minuta, para depois passarmos então à leitura. Aos 2 dias do mês de novembro do ano 2022, na sala de sessões, edifício do espaço do Conselho da Cidade de Vendas Novas, reuniu a Câmara Municipal, tentado presente todos os seus membros. Presidente Luís Dias, Vice-Presidente Valentino Cunha, Vereador Ricardo Videira, Tiago Aldeias e Luís Matias. Pelo Sr. Presidente foi declarada aberta a reunião quando eram 15 horas. No período antes da ordem do dia, usaram da palavra todos os membros presentes. Período da ordem do dia, relatório de revisão às demonstrações financeiras do município de Vendas Novas. A Câmara Municipal tomou conhecimento do relatório de revisão às demonstrações financeiras do município de Vendas Novas do primeiro semestre de 2022, apresentado pelo Revisor Oficial de Contas, e deliberou por unanimidade remeter o mesmo ao conhecimento da Assembleia Municipal. A atas foi lida e aprovada por maioria, com voto contra do vereador Tiago Aldeias e com votos a favor dos vereadores Ricardo Videira e Luís Matias e do presidente Luís Dias, a ata número 18, respeitante à reunião realizada em 9 de agosto de 2022. Não participou na votação o vice-presidente Valentino Cunha, por não ter participado na reunião em causa. 20ª alteração ao orçamento do ano 2022, a Câmara Municipal deliberou por maioria, com abstenções dos vereadores Ricardo Videira, Luís Matias e Tiago Aldeias, e com votos a favor do vice-presidente Valentino Cunha e do presidente Luís Dias, aprovar a 20ª alteração ao orçamento da despesa do ano 2022. Peço desculpa, ratificar o despacho do Presidente da Câmara Municipal de 20 de outubro de 2022, que aprovou a 20ª alteração ao orçamento da despesa do ano 2022. 21ª alteração ao orçamento, a Câmara Municipal deliberou por maioria, com abstenções dos vereadores Ricardo Videira, Luís Matias e Tiago Aldeias, e com votos a favor do vice-presidente Valentino Cunha e do presidente Luís Dias, aprovar a 21ª alteração ao orçamento PPI-PAM do ano 2022.
A empreitada de requalificação urbana da Avenida Marçal Craveiro Lopes. A Câmara Municipal deliberou por maioria, com a abstenção do vereador Tiago Aldeias e com votos a favor dos vereadores Ricardo Videira e Luís Matias, do vice-presidente Valentim Cunha e do presidente Luís Dias, aprovar a minuta do aditamento número 1 ao contrato 8/2021 da empreitada de requalificação urbana da Avenida Marçal Craveiro Lopes, que altera a forma de revisão de preço a aplicar à referida empreitada. Empreitada de requalificação e conservação da rede viária, lote 2. A Câmara Municipal deliberou por maioria, com abstenção do vereador Tiago Aldeias e com votos a favor dos vereadores Ricardo Videira e Luís Matias, do vice-presidente Valentim Cunha e do presidente Luís Dias, aprovar a minuta de aditamento número 2 ao contrato 2/2022 da empreitada de requalificação e conservação da rede viária, lote 2, que altera a forma de revisão de preço a aplicar à referida empreitada. Proposta de abertura de procedimento concursal para recrutamento de um técnico superior, médico veterinário. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar. 1. A abertura de procedimento concursal destinado ao preenchimento de um posto de trabalho na carreira e categoria técnico superior para a atividade de médico veterinário no Serviço Veterinário e Saúde Pública através de contrato de trabalho por tempo indeterminado. 2. Que, atendendo ao princípio da economia processual e financeira, sejam admitidos no presente procedimento candidatos com e sem vínculo de emprego público. Abertura de concursos internos de acesso limitado na carreira de Informática. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a abertura dos seguintes concursos internos de acesso limitado para a ocupação de postos de trabalho das categorias a seguir indicadas da carreira de Informática, de acordo com regras constantes do Decreto-Lei 204/98 de 11 de julho, com adaptação à administração local dada pelo Decreto-Lei 238/99 de 25 de junho, com as especificidades decorrentes do Decreto-Lei nº 27/2001 de 26 de março. Concurso interno de acesso limitado para um especialista de informática, grau 3, nível 1. Concurso interno de acesso limitado para 5 técnicos de informática, grau 1, nível 1. Proposta de adenda ao acordo de colaboração com a Santa Casa da Misericórdia de Vendas Novas. A Câmara Municipal deliberou por maioria, com abstenção do vereador Tiago Aldeias e com votos a favor dos vereadores Ricardo Videira e Luís Matias, do vice-presidente Valentim Cunha e do presidente Luís Dias, aprovar a proposta de adenda ao acordo de colaboração com a Santa Casa da Misericórdia de Vendas Novas para a retificação da comparticipação financeira do município de Vendas Novas à Santa Casa da Misericórdia de Vendas Novas para o desenvolvimento da resposta de SAS. Contrato de comodato, Casa do Povo de Vendas Novas. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar o contrato de comodato a celebrar com a Casa do Povo de Vendas Novas para a cedência de instalações para a realização de aulas teórico-práticas da Academia Sénior e de aulas de motricidade infantil e atividade física dos alunos do ensino pré-escolar e do primeiro ciclo do agrupamento de escolas de Vendas Novas. Proposta de isenção de taxa de utilização do auditório municipal à EGA Editora. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a isenção do pagamento da taxa de utilização do auditório municipal à EGA Editora no valor de 189,92€ para a apresentação do livro Uma Lição de Paz de Carmen Garcia no dia 19 de novembro. Pedido de prorrogação de benefícios fiscais. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar e propor à Assembleia Municipal para que esta aprove a prorrogação da isenção do Imposto Municipal sobre Imóveis por mais 5 anos, referente ao imóvel situado na Avenida Marçal Craveiro Lopes, de que são proprietários os requerentes, nos termos e para os efeitos do número 2 do artigo 16º do Regime Financeiro das Autarquias Locais, aprovado pela Lei 73 de 2013, de 3 de setembro, e da alinhada do número 2 e do número 6 do artigo 45 do Estatuto dos Benefícios Fiscais. Águas e saneamento. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, referiu o solicitado pelo requerente Margarida Penal, devendo ser criada uma nota de crédito a abater o valor de 17,20€ à tarifa da RSU na fatura número 1, 40.107, e autorizando o pagamento em 6 prestações mensais, uma prestação no valor de 15,76€ e as restantes 5 prestações no valor de 15,75€ cada, com início na fatura de dezembro de 2022 e fim na fatura de maio de 2023, acrescido de juros de mora, conforme informação 5.798 de 2022. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, referiu o solicitado pelo requerente, devendo ser anulada a fatura da água número 1, 34.562, no valor de 105,96€ e autorizando o pagamento em 6 prestações mensais, uma prestação no valor de 17,78€ e as restantes 5 prestações no valor de 17,81€, cada, com início na fatura de dezembro de 2022 e fim na fatura de maio de 2023, acrescido de juros de mora, conforme informação 5.762 de 2022. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, referiu o solicitado pelo requerente, devendo ser criada uma nota de crédito a abater o valor de 8,26€ à tarifa da RSU, constante na fatura número 34.754, com o valor de 11,47€, conforme informação 5.760 de 2022. Obras de licenciamento, processo 36 de 2022. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar o projeto de legalização Arquitetura e Especialidades, ao abrigo do artigo 102A do Regime Jurídico
de Urbanismo do processo número 36/2022, em nome de Província Portuguesa da Sociedade Salesiana, de acordo com a informação técnica 5.857/2022, devendo ser levantado o respectivo auto. Processo 45/2022, a Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar o pedido de licenciamento do processo 45/2022, de acordo com a informação técnica 5.944/2022. Processo 58/2020, a Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar o pedido de licenciamento do processo 58/2020, de acordo com a informação técnica 5.896. Processo 80/2020, a Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar o projeto de alterações durante a execução da obra do processo 80/2020, em nome de CIAS, Investimentos e Serviços Limitada, de acordo com a informação técnica 5.875/2022. Processo 98/2021, a Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar o pedido de licenciamento do processo 98/2021, de acordo com a informação técnica 5.958/2022. Processo 1/2022, a Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar o pedido de licenciamento do processo 1/2022, de acordo com a informação técnica 5.939/2022. Processo 21/2022, a Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar o pedido de licenciamento do processo 21/2022, de acordo com a informação técnica 5.969/2022. Processo 50/2022, a Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar o pedido de licenciamento do processo 50/2022, de acordo com a informação técnica 5.975, devendo ser 2022, devendo ser levantado o respectivo auto. Processo 110/2021, a Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar o pedido de licenciamento do processo 110/2021, em nome da ASCAN S.A., de acordo com a informação técnica 6.011/2022. Processo 75/2022, a Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar o projeto de arquitetura ao abrigo do artigo 20º do RJOE do processo 75/2022, de acordo com a informação técnica 6.006/2022. Período de intervenção aberto ao público, interveio o Sr. Paulo Carvalho. Muito obrigado, Dr. Helder. Pergunto se há alguma questão em relação à minuta da nossa ata. Não havendo, pergunto se há votos contra, se há abstenções. Não havendo, está então aprovada por unanimidade e declarada encerrada a reunião quando são 16h38. Agradeço mais uma vez a todos os eleitos na Câmara Municipal, aos técnicos do município e, obviamente, a quem nos acompanhou a partir de casa. Muito obrigado a todos.